José Masco, mais conhecido como Ganchão, é formado em jornalismo desde 1983 pela Universidade Estadual de Londrina. Além de exercer a profissão, é professor na universidade e também escritor. Mas foi em 1995 que começou a desenvolver os trabalhos no jornalismo investigativo. E é neste contexto que estamos aqui para conversar mais sobre esta área. Bem-vindo, Ganchão! Com tantos trabalhos no jornalismo investigativo, como você vê a atuação dos profissionais nesta área? O termo jornalismo investigativo às vezes é meio incompreendido. Eu acho que todo jornalismo tem que ser investigativo. Quer dizer, a investigação é a alma do jornalismo. Na questão específica que se convencionou chamar jornalismo investigativo no Brasil, é mais aquele jornalismo de fôlego, a longo prazo, que você demora às vezes 2, 3 meses para fechar um material num jornal diário. Isso é quase um sonho. Eu acho que profissionais para fazer esse tipo de jornalismo existe. Nós temos gerações ótimas surgindo aí. O que eu acho difícil de fazer isso é que os jornais cada vez mais estão querendo competir com online, com as TVs, e esqueceram que eles são jornais impressos e analíticos. Talvez isso resulte, a falta de jornalismo investigativo resulte na crise que o impresso passe hoje. Quais são as maiores dificuldades para desenvolver o jornalismo investigativo? A estrutura da empresa, tempo. Você não consegue fazer bom material se você não tiver tempo para isso. Você ir atrás. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, na Folha de São Paulo, entre 99 e 2000, eu gastei 4 meses para fazer todo um levantamento da situação da inspeção sanitária no Brasil. Insatisfeito com isso, eu sugeri ao jornal que a gente devia checar como é que era essa estrutura de inspeção sanitária no país. Na verdade, eu sugeri países vizinhos. Só que daí o jornal tinha uma feira mundial de alimentação na Alemanha, e o jornal decidiu que lá eu conseguiria encontrar os países vizinhos europeus. E aí, uma viagem internacional, uns 4 meses de pesquisa, resultou, por exemplo, num material que foi manchete de jornal e tudo. Hoje eu não sei se a própria Folha de São Paulo daria tanto tempo para mim e gastado com viagens e tudo para fazer esse tipo de jornalismo. Já aconteceu de você ter deixado o lado pessoal interferir em alguma matéria investigativa que você tenha feito? A questão que interfere é aquela que você não faz. Eu tenho, assim, mágoas na profissão. Eu fiquei 2 meses fazendo um levantamento da farra do final do governo Lerner, por exemplo. Se levantou lá naquela crise. O que saiu na imprensa foi títulos podres que a Copel comprou da Alvepar, deu escândalo de 39,6 milhões. Só que eu fiquei 3 meses, praticamente, fazendo. Quem se beneficiou disso? Assim, e são pessoas aqui muito próximas de vocês. Um deputado que agora é do Tribunal de Contas da União, que é de Cambé, se beneficiou disso, um tal de Durval Amaral, com 2.196.000. A roubalheira foi 39,6 milhões e as pessoas que estão aí hoje gritando o fora Dilma, contra a corrupção, são os beneficiários desse negócio todo. Isso é uma mágoa da profissão. Quer dizer, a Folha de São Paulo não publicou esse material. Ficou na gaveta 3 anos. Por quê? Porque esse material atingiu o governo Lerner, que o Jaime Lerner era judeu, a Folha de São Paulo, os donos são judeus, e esse é o tipo de censura que se encontra hoje. Censura do orçamento, quando eles te impedem de fazer a matéria, falando que vai ficar muito caro, e a censura da gaveta, quando eles engavetam. Essa mágoa que eu tenho, falando da censura da gaveta, porque a matéria estava pronta, ficou 3 anos lá e não publicado. E tem aquela censura do orçamento, que é uma mágoa que eu tenho, por exemplo, quando eu estava atrás fazendo a cobertura da visita do Fernando Henrique Cardoso em Joinville, que é uma cidade com os maiores índices de IDH do Brasil, por isso que não se confia em índices jornalistas. Eu fui cantado, literalmente, por uma menininha de 8 para 9 anos, na saída do hotel onde estava hospedado o presidente da República, parte de trás do hotel. Aí eu peguei e fiz todo um levantamento sobre, assim, eu queria mostrar assim, que o Sul Maravilha, que a miséria é branca, tem olhos claros e que ela está no meio das grandes cidades. Eu fiquei, desde essa época até quando eu saí em 2010, sem conseguir fazer esse material na Folha de São Paulo. E eu nunca desistia, porque o Bom Repórter não desistia.
mudava chefe, mudava coordenação de secretaria, mudava coordenador de especiais, até que um dia o cara chegou bem claro e falou para mim assim: ô Márcio, você quer fazer matéria de prostituição infantil? Vai fazer no Paraguai, no Nordeste, na Amazônia, que lá as prostitutas são índios, negros, nordestinos. Agora você botar a prostituição de olhos claros, a miséria de olhos claros num jornal que é destinado a um pessoal dos olhos claros, a classe média, você está louco. Então, quer dizer, a questão pessoal interferiu no que eu não fiz, porque eu acho que a função social do jornalista é denunciar essas mazelas. Quem sabe se essa matéria tivesse sido feita lá atrás, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, nós não tínhamos esse caso terrível, horroroso de Londrina, com crianças sendo vendidas com 10, 12 anos aqui, e crianças não é da periferia não, crianças inclusive de classe média baixa. Aí nesse escândalo que vocês conhecem bem aqui de Londrina, do caso que a doutora Suzana está levantando aí. E qual dica você daria para aqueles que pretendem seguir na área do jornalismo investigativo? Seja, antes de tudo, repórter. Eu falo sempre que em jornalismo tem várias funções, atribuições. Agora, você só se realiza como um repórter. E para ser um bom repórter, você tem que fazer investigação. E a investigação jornalística leva a esse jornalismo investigativo que as pessoas convencionam falar. Mas eu acho que um buraco na rua tem que ser investigado. Se tem um buraco na rua, tem uma causa. Pode ser o material de segunda qualidade colocado para alguém se beneficiar. Bom, vocês têm um exemplo aqui em Londrina, no asfalto que está sendo feito, refeito, e isso já sustentou 2 campanhas eleitorais, né? Tivemos a participação do jornalista José Maschio, que tirou algumas dúvidas sobre o jornalismo investigativo.